Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, meus queridos, semana passada eu não consegui gravar, até tinha levado para casa dos meus pais a câmera e tudo, mas tivemos alguns imprevistos, tivemos o falecimento de um pai de uma amiga nossa do grupo de jovens, então ficou muito apertado. Até daria para gravar de noite, mas na casa dos meus pais não tem tanta estrutura e iluminação para poder gravar à noite. Essa semana vamos ter a Santa Missa aqui no eremitério, então hoje eu fiquei fazendo os preparativos. Eu sempre faço com um pouco de antecedência para não ficar tudo para a última hora. Então, sempre que tem assim missa, eu gosto de apurar um pouquinho para não deixar acumular trabalho, porque mesmo tendo pouca gente ou muita gente, o trabalho é sempre o mesmo, de sacristia, né? Então, tá chegando o tempo já de eu fazer uma série de perguntas e respostas, tá? Que já tá acumulando algumas respostas. Tô arrumando a minha santinha aqui. É bonitinha a Santa Rita de Cássia, tá? Eu ponho ela no computador e fico trabalhando assim, pra ela, tá? Já tá acumulando algumas perguntas, mas eu acho que eu vou responder apenas duas, para não ficar um vídeo muito longo, mas eu acho que vocês já se acostumaram que eu faço vídeos longos mesmo. Bom, a primeira pergunta que me fizeram foi a respeito de doenças mentais, transtornos, distúrbios psicológicos, e se essas pessoas podem ser, pessoas que têm essas doenças mentais, se elas podem ser admitidas à vida eremítica. Bom, eu já coloquei no post, no artigo Vocação Eremítica, né, a respeito disso, mas é sempre bom também em vídeo tocar nesse assunto. A questão uma coisa quando o eremita ele adoece depois de professo, tá? Depois dos votos perpétuos. Vamos supor, ele fez os votos perpétuos e vamos supor que 10 anos depois ele passa por alguma provação. Deixa eu dar um exemplo, mais ou menos. Por exemplo, ele perdeu a mãe. Esse eremita perdeu a mãe e, em consequência da perda da mãe, ele ficou com depressão. Ele foi entristecendo e ficou com depressão. São coisas que podem acontecer ao decorrer da vida. Agora, na questão de você já ingressar com um problema mental, é totalmente diferente, entendeu? Você adoecer depois dos votos perpétuos, depois de você ser padre, às vezes alguns anos depois, ninguém está livre de ter essas doenças. Ninguém está livre. Por exemplo, de ter uma demência, na velhice, mal do Alzheimer, essas coisas. Pode acontecer? Pode, mas isso já é uma consequência de uma longa caminhada, né? Agora, você ingressar nesse estado é outra coisa. Então, o direito canônico, se não me engano, pede que para se ingressar, não sei se na vida religiosa ou no noviciado, que a pessoa tenha saúde, né? Uma saúde que possibilite ela viver aquele estado, aquele tipo de vida. E a depressão, né? A depressão, ela é uma doença, né? Uma doença, ela é uma queda na serotonina e em outros elementos que faz com que a pessoa tenha esse entristecimento. Então, eu coloquei na postagem que as pessoas que têm depressão, não só depressão, como outras doenças psíquicas, transtornos e distúrbios que necessitem um atendimento psicológico ou psiquiátrico, que essas pessoas não estão aptas para a vida eremítica, principalmente por ingresso formal, vamos dizer assim, que seria o eremitismo diocesano. Então, até mesmo monástico, muito mais, vão ser muito rigorosos na avaliação em relação a isso. A questão dessas doenças, né, que essas doenças, em geral, não tem assim uma cura, e
É muito difícil também de fazer um acompanhamento. E a questão também que eu acho que mais me preocupa é a questão da crise que a pessoa pode ter estando completamente sozinha. Então vamos supor que a pessoa está lá no eremitério e de repente ela tem uma crise de suicídio e não tem ninguém ali para dar um suporte, para ajudá-la. E então assim, é um pouco difícil para a vida eremítica, até mesmo para a vida cenobítica. Por quê? Porque você passa a ser uma espécie de cruz, né, naquela comunidade, né? Todas têm que estar ao seu redor, todas têm que estar lhe dando todo tipo de atenção. Então, assim, não é bom. O mais interessante seria que essa pessoa ficasse com a família, né, ou que talvez contraísse o matrimônio. Mas a questão da depressão, ela é um pouco delicada, tá? Mas assim, eu acho que para a vida eremítica não convém que a pessoa tenha depressão, porque ela tem que ter uma estrutura moral, humana, assim, muito forte, porque se a pessoa tem assim, uma carência afetiva muito grande, ela não vai suportar a solidão. E muitas vezes a pessoa depressiva ela tende a buscar a solidão, uma espécie de fuga, na fuga das pessoas, a fuga da sociedade. Por isso que é interessante, se a pessoa desconfia, né, que tem essa doença, ela deve procurar um atendimento profissional. Inclusive eu tenho um seguidor que tem depressão. E assim já de muitos anos e vejo que está cada vez pior, né? A última vez que eu falei com ele, disse que ele deveria buscar uma assistência profissional, né? Que não ficar só na fé, porque muitas coisas é difícil você resolver sozinho. E como eu acho que é uma doença muito difícil de curar, ela tem controle, mas assim uma cura definitiva acho um pouco difícil. Nós não devemos confundir depressão com melancolia, né? Melancolia seria aquela tristeza passageira que pode durar ali até 2 ou 3 meses até. E a depressão não, ela já é uma tristeza extremamente prolongada e que mostra assim, a pessoa passa a ter uma grave baixa estima e não consegue ver valor na sua própria vida. Isso já é uma doença, isso é um quadro mais patológico que exige, sim, um atendimento profissional. Mas voltando, assim, para o caso vocacional da vida eremítica, seria muito difícil uma pessoa assim, porque ela vai fugir da solidão e depois ela vai culpar a solidão por causa do problema. Eu tô aqui sozinho, coitadinho de mim, não sei o quê. Então, é interessante essa pessoa observar que a solidão não pode ser para ela, porque se a pessoa não tem assim uma firmeza naquilo que ela quer, entendeu? Ora ela quer uma coisa, ora ela quer outra, entendeu? Uma pessoa muito instável, muito inconstante, não tem como ficar sozinho, né? Não vai perseverar na solidão. Isso sem falar dos graves riscos que pode ter no momento de crise, né? No momento de desamparo, no momento que a pessoa não está enxergando aquilo e o diretor não vai poder ficar lá como babá dela, né, cuidando, ai meu Deus, não sei o que. Então não dá, tem certas coisas que são incompatíveis, tá? Não só a depressão, como também outras doenças psicológicas, né? Me refiro a doenças diagnosticadas, né? Por isso que eu acho interessante os vocacionados fazer uma consulta com um psicólogo, um teste de personalidade, para ver se é diagnosticado algum transtorno grave. Por exemplo, também outras doenças mentais, esquizofrenia, transtorno bipolar, dupla personalidade, várias outras, psicopatia também. Antissocialismo é mais um distúrbio de comportamento, mas pode também, de repente, a pessoa querer ingressar. Psicose também, muito difícil, estou aqui mexendo na câmera.
Por quê? Porque psicose e esquizofrenia, também a esquizofrenia a pessoa tem alucinações, claro que nem todos têm alucinações, né? Mas ela não tem uma visão perfeita da realidade, né? Então, a psicose a pessoa não vê a diferença entre a verdade e a mentira. Ela cria uma realidade que não é verdade, para ela aquilo é verdade e pronto, que ela toma aquilo por verdade. Isso também é um pouco a psicopatia, né? A pessoa cria suas próprias leis e isso sem falar no dano que ela causa aos outros por ela não ter empatia. Não tem. Então, assim, existem várias doenças que não convêm para a vida religiosa, para a vida consagrada, né? Existem também transtornos sexuais, né? Pedofilia, homossexualismo, tanta coisa que está surgindo agora. Já estou vendo síndromes e mais síndromes e mais síndromes. Então, assim, que a pessoa seja equilibrada, né, o quanto for possível. Isso não quer dizer que essa pessoa esteja isenta de transtornos menores, por exemplo, um transtorno do sono, por exemplo, né, que pode também ser muito perigoso. Por exemplo, você é um eremita, você tem um transtorno do sono, você tem um terror noturno, por exemplo, e você mora sozinho numa zona rural, você pode pegar ali, abrir a chave da sua chácara, deixa tudo aberto ali, quando você vê, você está vagando ali pela zona rural. Então, assim, pode ser muito perigoso. Algumas coisas não encaixam. Nós vamos supor, um transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa que tem um toque de lavar as mãos 30 vezes por dia. É um distúrbio, é algo desagradável, mas não impediria, não é tão grave assim para impedir ela de ser um eremita. Uma pessoa que tem dislexia, descalculia, pessoas que gaguejam ao falar e tal. São transtornos menores, mas que não vai alterar a sua vida, não vai alterar a sua realidade. Não chega a ser bem uma doença, né? São distúrbios, por exemplo, dislexia, descalculia são distúrbios de aprendizagem, né? Mas que não são distúrbios graves que impedem essa pessoa para uma vida religiosa. Hoje está tendo assim, um pouco de, como posso dizer, um excesso de misericórdia demais, tipo que fazer um convento só com irmãs com síndrome de Down, porque não sei o que, a misericórdia, bom, não devo assim criticar o bispo que aprovou essa fundação, mas eu acho que, né, entre os 12 discípulos tinha algum com síndrome de Down, por exemplo, ou Jesus primeiro curava as pessoas, depois elas anunciavam o evangelho, depois de curadas. Mas agora eu vejo que está assim uma certa tendência de fazer as coisas muito assim, de tão bonzinho, chega a ser um pouco relaxado demais, tá? Então pode ser que essas pessoas cheguem até a ser admitidas numa vida monástica, numa vida ativa, mas, né, aquela coisa, né? Sozinho, aí você não tem um mestre, você não tem alguém ali que vai estar em cima de você. Então, eu acho que nesse ponto, sim, a pessoa não pode ter nenhuma doença mental grave que exija medicamentos, que exija tratamento psicológico ou psiquiátrico. Acho que há outras formas dessas pessoas realizarem a sua vocação. Até agora, por exemplo, a pessoa que tem uma deficiência física ou alguma coisa assim, o corpo padece uma enfermidade, mas a cabeça da pessoa está sã, né? Agora, se o problema é na cabeça, como diz Santa Teresa, né? Se o problema é na cabeça, a minha pena é maior, porque não há o que fazer. Então, é justamente a parte superior da alma está enferma, né? A parte superior da alma, claro que a pessoa não tem culpa, né? Mas ela não pode também ficar literalmente forçando um estado e uma vocação que só vai piorar para ela, que não vai fazer bem para ela.
Agora, vamos supor, se no caso a pessoa que tem deficiência física, a cabeça tá boa, ela pode se adaptar a muitas coisas e, né, estando ela sozinha, talvez não seria algo tão grave assim, tá? Mas agora, uma pessoa que tem esquizofrenia, por exemplo, ela não tem uma noção certa da realidade dela, né, nem das pessoas que estão em volta dela, ela cria toda uma realidade. Eu entendo um pouco de psicologia, estudei há alguns anos psicologia, minha mãe é psicóloga também, e eu gosto muito desse tema de psicopatologia, acho interessante. Eu acho que a minha vocação profissional, se eu não fosse religiosa, eu seria psicóloga. Mas eu fiz pedagogia porque eu queria me formar rápido para ir para o convento. Mas eu acho interessante algumas coisas da psicologia, da mente humana também é uma coisa que eu gosto de estudar, também acho interessante. Mas eu fui uma boa aluna de psicopatologia na faculdade. E é uma matéria que eu gostava e de vez em quando eu pesquiso. Mas assim, acho que essa questão dessas doenças muito graves, psicopatia, também apesar de que a psicopatia não é bem considerada uma doença, né, mas assim, para uma vida consagrada, né, a pessoa não tem assim, ela vai ter muita dificuldade com amar o próximo, né, ela não tem empatia, pode ser uma barreira um pouco grande, né? Será que essa pessoa tem que ser consagrada a Deus? Ela não pode realizar a sua vocação cristã, a sua santidade do batismo de outras maneiras? Tem que ser eremita, por exemplo? A irmã que tem síndrome de Down tem que estar no convento de hábito, com tudo? É necessário? Entendeu? Será que não há outras maneiras dessas pessoas viverem a plenitude? Entendeu? Então, assim, excesso de misericórdia. Coitadinha da velhinha de 90 anos, põe ela lá para fazer um noviciado. Entendeu? Há necessidade. Com 90 anos, a pessoa, com 90 anos, tudo que ela sofreu, ela tinha que sofrer, vai morrer de tristeza agora com 90 anos porque não pôde entrar no convento. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pôr a cabeça para pensar um pouco, deixar de ser emocional demais. Entendeu? E eu acho sim que se você está diagnosticado com essas doenças, deve buscar também diagnosticar esses problemas afetivos e tudo mais. Há problemas menores, né? Mas essas doenças que eu já mencionei, fora outras, é um impedimento para a vida consagrada. Você pode até ter um bispo aí que aprove, mas imagina num período de crise, entendeu? Dessa pessoa, período de crise de uma psicose, de uma pessoa psicótica. Uma pessoa que pode ter um surto psicótico, tá ali sozinho, isso é uma coisa, nós estamos colocando a pessoa nesse risco, né? Então tem coisas que não dá para forçar, mas agora, se ela tem um transtorninho bobo, ela rói unhas, ela sei lá, tranca as portas 3 vezes por dia, tem até algumas manias, tá? São coisas menores, né, que não vai impedir vocês. Pode até ser uma pessoa de QI muito baixo, tá? Você não precisa ser um grande intelectual ou alguma coisa. Você pode ser uma pessoa de um QI muito baixo, mas que tem uma grande espiritualidade, tem muita devoção. Você vai conseguir ser um eremita, entendeu? Mas agora, se a pessoa é doente, se essa doença só tem controle e não tem cura, acho muito difícil. O risco dessas doenças piorarem e dessa pessoa ter um surto psicótico ou ter uma crise muito forte e não conseguir identificar isso sozinha é muito grande, e acho que não convém. No caso das doenças também, essas doenças, a pessoa tem câncer, né, e quer ser eremita, será que vai? Eu acho que ela pode se santificar de uma outra maneira, entendeu? A pessoa tem AIDS e quer ser eremita, entendeu? Mas assim, eu fico pensando, por que a pessoa quer ser eremita, por exemplo? Será que é porque ela quer se livrar um pouco dos superiores e seria uma forma dela ser consagrada do jeito dela? Entendeu? Então é interessante a gente observar essas coisas, entendeu? E pensar, mas por que você quer ser eremita? Você não pode assim ser um grande leigo na igreja. Santa Catarina de Sena era leiga, uma perfeita leiga, e é doutora da igreja e tudo. Então, às vezes, a pessoa parece que quer ser alguma coisa, entendeu? Então, tem que ser alguma coisa para dizer que eu pertenço à igreja. Então, na verdade, não é necessário.
A outra pergunta, então está respondido, a minha resposta é não, tá? Em caso de uma doença diagnosticada, que precisa de medicamento, precisa de acompanhamento psicológico, não. Mas agora, isso não quer dizer que futuramente um padre eremita, uma irmã eremita, depois de alguns anos de professo, não possa vir a ter alguma doença mental. Isso pode acontecer. Mas aí é outra coisa, entendeu? Agora, você começar já com depressão, misericórdia, entendeu? Não vai dar conta. Melhor ficar em casa, melhor não assumir nenhuma regra, alguma coisa assim que só vai te fazer mais pressão ainda. Não convém, tá? Agora, a melancolia, a pessoa que tem um temperamento melancólico, aí já é uma outra coisa, né? Já não tem nada a ver com doença mental, né? É o nome do temperamento da pessoa que é melancólica, né? Que é a pessoa mais quieta, mais sonhadora, mais não sei o que, mas não tem absolutamente nada a ver com a doença, tá? Com a doença de melancolia. Antigamente não se falava depressão, só se falava melancolia. E se era uma depressão, era uma melancolia prolongada, né? Mas na verdade são coisas diferentes. É natural, todos nós termos fases mais alegres e mais tristes e mais difíceis, de mais luta e tudo, mas isso não pode ser maior que a pessoa, não pode ser maior. A segunda pergunta a respeito de, mas a pessoa que é casada e divorciada, ela pode ser eremita, como é que é isso? Porque você deixou a entender num outro vídeo que poderia. Bom, a questão é o seguinte, diocesano não pode, tá? Porque para você ser diocesano, você tem que ser livre de estado. Ou você é solteiro, ou você é viúvo. O viúvo é livre de estado, tá? E claro que levando as condições também do viúvo que já tem filhos criados, né? Não pode ser um viúvo com filhos pequenos, também não serve, né? Então, criado seria o quê? Maiores de 18 anos e independente financeiramente. Esses são os filhos criados. No caso dos divorciados, eles não podem ser diocesanos, porque eles ainda têm impedimento. O cônjuge está vivo ainda, né? Então essa pessoa está casada ainda. Mas uma pessoa que já está divorciada já há muitos anos, mais de 20 anos, ela pode querer santificar a solidão dela, né? E fazer uma regra e ser uma eremita autônoma, por exemplo. Tem uma santa na igreja, agora eu não lembro o nome dela de jeito nenhum. Se eu lembrar o nome, em algum vídeo eu falo, tá? Que ela era uma menina, vamos dizer, da corte, muito rica. Mas ela não era muito favorecida esteticamente, ela não era muito bonita e tudo. Então, o marido casou com ela pelo dinheiro. E poucos meses depois ele repudiou ela e fugiu com outra. E ela ficou sozinha, então ela santificou a sua solidão com orações e com obras de caridade, obras de virtude. E, enfim, né, ela estava com um vínculo ainda matrimonial, mas também ela não foi bem uma religiosa, entrou no convento, tudo, né? Também ela não era bem uma eremita, porque ela tinha empregados, morava no castelo, né? E ela tinha ali empregados e tudo, que inclusive acompanhava ela nas suas devoções, né? Mas são formas dela se santificar, né? Com essa cruz que Deus deu para ela, né? De ter sido assim rejeitada, né? Repudiada e tudo isso. Agora eu não lembro o nome dela, é uma santa antiga também, não é muito conhecida. Mas pode acontecer sim, da pessoa divorciada querer, alguns anos mais tarde, claro que não pode ser divorciei ontem e amanhã eu quero ser um eremita autônomo, entendeu? Não é bem assim, entendeu? Mas é uma pessoa que já está já há mais anos, né? Mais de 20 anos ali, solitária, que já está com os filhos criados, ela pode querer sim um rumo mais contemplativo para a sua vida. Por que não, tá? Para mim é muito melhor do que casar 5, 6 e 10 vezes, que é o que está acontecendo, entendeu? Mas agora ela ser diocesano, aí eu acredito que não é possível, tá? Hoje em dia tem bispo para tudo, tá? Eu já vejo bispo que a prova fundadora de convento, que
é divorciada e com 4 filhos, mas canonicamente falando, essa pessoa teria impedimento. Ela está casada, ela não é uma religiosa. E vamos supor que a pessoa seja divorciada assim há pouco tempo e o marido se arrepende e volta, né? Vamos supor que a pessoa está freira lá já, entendeu? Então não é bem assim, as coisas não funcionam com essa sufocação toda. No caso, são pessoas que já estão sozinhas a longo prazo, que poderiam santificar a sua solidão. Eu recomendaria que essas pessoas não usassem hábito, entendeu? Porque aí fica meio... olha o filho da irmã ali, não sei o que, eu acho um pouco estranho, tá? Mas antigamente se usava sem grandes problemas, né? Mas a nossa mentalidade hoje mudou muito e pode causar estranheza também essa questão da pessoa com filhos e tá aí de hábito. Agora se é viúva aí é diferente, entendeu? Porque o viúvo tá livre, né? Ele tá perante Deus livre e pode se consagrar novamente, pode ser padre, pode ser irmã, né? Mas agora se a pessoa é divorciada, aí já complica um pouco, porque perdura ainda o vínculo do matrimônio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é só essas duas, por enquanto, para não ficar um vídeo muito gigantesco. Mas assim, tenham cuidado com essa questão da doença mental. Então, muita gente, pelo excesso de misericórdia, fica fazendo fichinha dessas coisas e que né, não devemos julgar, que não sei o quê. E o que acontece? É uma desordem, entendeu? Não há mais ordem na igreja. Por quê? Porque não pode ter excluídos, não pode, não sei o quê. Todo mundo tem que ser padre e irmã, entendeu? Pode ser de outra coisa, entendeu? Então é meio difícil isso, entendeu? É um pouco difícil, entendeu? Será que a velhinha de 90 anos tem mesmo que ser freira? Entendeu? Aguentou a vida inteira assim. Não, ela vai morrer de tristeza se ela não entrar no convento com 90 anos, entendeu? Então assim, bom senso e temperança, prudência, né? Essas coisas nunca é demais, sabe? Assim, Jesus não tinha discípulos de 99 anos, entendeu? E também, claro, Jesus começou a sua vida pública aos 30, não foi com 16. Então, assim, parece que está faltando um pouco de equilíbrio com as coisas, tá? Mas, assim, resumindo, tenham muito cuidado, tá? Se você está diagnosticado com alguma doença mental, não ingresse na vida eremítica, procure uma outra forma de ajudar. Tá? Há tantas pastorais, tanta coisa que você pode fazer. E se você desconfia que tem alguma doença mental, também é interessante, antes de dar qualquer passo importante, qualquer mudança na sua vida, eu acho interessante sim, buscar uma avaliação psicológica, ver se está tudo em ordem, e se não tiver, né, aceite essa cruz, se trate dessa doença, dessas coisas, mas não é uma vocação fácil. A vida eremítica não é uma vocação tão fácil assim. É muito bom ser eremita, mas não é assim. It's a piece of cake, lembrei a expressão em inglês. Não é um pedaço de torta que é de qualquer jeito. Se é para ser de qualquer jeito, muito melhor ir para um convento, entendeu? Que ali você não vai precisar, entendeu? Não é tão fácil no convento assim, mas muito mais do que sozinho, porque sozinho é sozinho, né? Você e Deus. Mas às vezes eu sinto que a pessoa quer fugir de superiores, entendeu? Somente os homens que têm a possibilidade de ir para uma cartucha, por exemplo. Para quê? Né? Se eu posso viver aí sozinho do meu jeito, para que eu vou me submeter a um superior? Então às vezes pode ser também uma fuga da autoridade. Mas agora, se coincide a sua vontade com a vontade de Deus, ser eremita, né? Tudo vai dar certo. Mas agora, se você estiver nas condições, né, para ser um eremita, você não precisa ser um super-herói, você não precisa ser também sabe, um santo canonizado. Se você é um santo canonizado, o seu lugar já não é mais aqui na Terra, que é um lugar da gente labutar, exercitar nas virtudes. Tem muita gente que acha que tem que ser santo canonizado, tem que ter todas as virtudes heróicas, entendeu? Cobram muito e vive pouco. Então,
Eu acompanho uma moça que ela é virgem consagrada e ela vive como eremita, né? Mas que o bispo não queria que ela fosse eremita diocesana, então ele fez a consagração das virgens para ela. E ela é uma pessoa assim que ela é muito assim, é desprovida de inteligência, que a ideia é muito baixo, ela mesma admite, né? Ela fala, irmão, não dou conta, essas coisas assim de inteligência não é comigo, não dou conta. Mas, assim, ela é psicologicamente saudável, entendeu? Então, mesmo ela sendo assim extremamente simples e com um intelecto tão assim difícil de entender as coisas, é muito difícil falar com ela, me comunicar com ela, que ela tem que explicar a mesma coisa várias vezes, não é culpa dela, né? Deus fez ela assim, com quem mais baixo, mas aí já não é uma doença, entendeu? Muitos santos tiveram QI baixo, Santo Curadás mesmo, São José de Cupertino, São João Calabria. Alguns só não tiveram oportunidade, eram inteligentes, mas não tiveram muita oportunidade para estudar e tudo. Santa Bernadette mesmo, ela era muito inteligente, mas ela não teve oportunidades, né? Não teve oportunidade de desenvolver muito. Depois parece que, como enfermeira, eu li um livro dela, um livro bonito, todo cheio de ilustrações e tudo, e quando ela passou para a parte da enfermaria, disse que ela foi muito eficiente. Então, eu acho que o que faltava para ela eram oportunidades, né? Santa Maria Bertila também, ela tinha um QI muito baixo. Ela aprendeu a ler escrevendo no convento. E a madre desprezava ela profundamente por causa da falta de inteligência que ela tinha, né? Desprezou até depois da morte, quando começou o processo de beatificação. Ela falou, a igreja só pode estar errada, porque ela não tem capacidade para ser santa, coisa assim. É terrível, né? É a soberba dessa madre. Mas não é um impedimento grave, né? Agora, você ser uma pessoa totalmente transtornada, né, só vai fazer mal para a própria pessoa, entendeu? Não tem como dar certo, porque já pensou um momento de crise, de um surto psicótico, a pessoa está ali sozinha? Terrível, terrível. Bom, eu acho que eu estou insistindo muito nisso, mas talvez para deixar bem claro a minha posição, de que não tem como, tá? Você pode sim fazer outras coisas, entrar numa ordem terceira, aí você fica ali com a família, ou mora com algum amigo, mas assim, sozinho, e ainda mais assim, no peso de uma regra, de horários, não dá, é impossível. A não ser que Deus assim faça uma cura muito extraordinária. Milagres acontecem, né? Milagres acontecem, mas eu realmente acho que não tem como. Agora, se realmente depois de padre ele ficou com algum problema, ficou com depressão, com síndrome de não sei o que, aí é outra coisa. Eu acho que muitas dessas síndromes e não sei mais o que tem na vida clerical, eu acho que é excesso de mimo mesmo que os padres têm, que é uma vida de rei, sabe? Eu não sou contra você ter uma vida assim digna, né? Mas agora o que eu sinto é que ele não reza mais, não tem vida de oração. Então, sem oração, para mim esvazia tudo, porque a pessoa ela se desvia totalmente da verdade, se desvia totalmente do autoconhecimento, se desvia totalmente da fonte principal da vida. E realmente o ativismo está destruindo os mosteiros, destruindo muitos padres, e daí vem doenças e mais doenças e mais doenças, e isso sem falar também em excesso de cobranças que os religiosos têm, como eu já falei no outro vídeo. Mas eu acho que a fonte mesmo é a oração, sabe? Se a gente quer ficar 5 minutos no Santíssimo, parece que está fazendo uma coisa errada. Se quer visitar o Santíssimo, parece que aquilo é errado, sabe? Então, o bom da vida eremítica é que você está liberto disso. Você reza o quanto você quiser. Se quiser rezar da manhã à noite, você reza, sabe? Mas eu sei que nem todos têm esse privilégio, assim. Muitos estão presos nessa estrutura de ativismo, de que você é um empregado de uma empresa, entendeu? E você tem que ficar ali trabalhando.
Sinceramente, eu não acho isso bom. Eu acho que o que falta é a oração. Então, você não precisa ser o rei da pobreza, nem o rei de não sei o que, mas o religioso tem que ser uma pessoa dada à oração, né? Dada à oração. A não ser que ela tenha uma vocação missionária, né? Que está sempre ali na missão e tudo, mas se isso está fazendo mal para a pessoa, o ideal é ela ir para um carisma que permite a ela mais tempo para si, mais oração. Enfim, eu disse que ia falar pouco e acabei falando muito, como sempre, meus queridos. Fiquem com Deus. Sábado tem missa, eu vou ver se eu passo aí um videozinho com um sermão para vocês. E a gente vai caminhando. Eu ainda tenho outras perguntas para responder, bem relacionado com essa questão dos tipos de eremita que você pode ser e tal. Parecido com aquele artigo Modos de ser eremita que eu fiz. Como é que é o nome do artigo, Jesus? Vocações e modos de vida. Essa. Esqueci. Mas que às vezes as pessoas têm dúvida também dos tipos de eremita que se pode ser. Alguns já não existem mais, mas isso vai ficar para outro vídeo. Eu ia falar de Santa Rosa de Lima no vídeo passado, mas não deu tempo de eu falar dela. Fica pro ano que vem. Meus queridos, fiquem com Deus. E eu sei que eu estou sendo muito incisiva, mas não busquem a vida eremítica se vocês têm alguma doença, algum transtorno, pelo amor de Deus, tá? Pode ser muito perigoso para a segurança da própria pessoa, tá? Agora sim, fiquem com Deus. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.